Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Não sofres um bocadinho com, sem querer bater na tutela, não sofres um bocadinho com este desinvestimento que a gente assiste continuamente e hoje perdemos o Ministério, estamos junto à juventude e ao desporto, isto, maior fusão que isto não pode haver. Eu tenho uma... Não ficas triste com isso? Não fico. Então. Eu tenho uma perspectiva que não é tão... que não é de todo pessimista. Os museus atualmente são dos lugares mais criticados, mais repensados e mais estigmatizados, mas continuam a existir e continuam a ter uma força muito grande e há que perguntar porquê. Quem se questiona é Nuno Faria, historiador de arte, curador, docente e investigador de arte contemporânea, que foi há uns meses nomeado diretor do Museu Arpad Zen Vieira da Silva, depois de ter passado pelo Instituto de Arte Contemporânea do Ministério da Cultura, pela Fundação Calouste Gulbenkian, pelo Museu Cidade do Porto e pelo Centro Internacional das Artes José de Guimarães, na cidade de Berço. Hoje fala-nos do seu percurso e da exposição Notas sobre a Melodia das Coisas, o quarto momento de um projeto expositivo longo que concebeu para assinalar os 30 anos de abertura deste icónico museu no Jardim das Amoreiras. Devolvo-lhe a pergunta: como pode um museu tão pequeno num espaço ter uma força tão grande na alma? Olá Nuno, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador, é um prazer estar aqui a falar contigo. Obrigado pelo convite. É engraçado porque tu és neto, és bisneto e és filho de militares. O que é que tu tens de militar nos teus genes, Nuno? Como é que isso se nota no teu modo de trabalhar? Isso é uma boa pergunta. Eu fui o único que não enverdou, o único dos rapazes que não enverdou por uma vida militar. Isso diz muito das minhas opções e da... O meu pai era militar, o meu avô também... mas nunca fui impelido por nenhum deles para uma vida militar, nem tão pouco para o colégio militar, como normalmente os filhos militares iam. Aliás, os meus pais não quiseram isso. E, portanto, eu sou a ovelha trasmalhada, digamos assim, de uma família muito rica também do ponto de vista cultural e daquilo que me foram propondo e ensinando e aos sítios onde me foram levando. A influência do meu avô foi nesse sentido, numa altura em que o meu avô já tinha mais tempo para dedicar aos netos. Levava-te a museus e assim, era? Levava-me a museus, levou-me à Fundação Gulbenkian muito novo. Levava-me, no fundo, a 3 sítios diferentes. A museus, e isso era muito recorrente. Também a sítios patrimoniais, etc. Levava-nos ao cinema, fomos ver a Guerra das Estrelas, lembro-me bem, ali no Campo Grande. Que fantástico, avô, bela homenagem que estamos a fazer aqui. Sim, e depois levava-nos ao futebol, à grande paixão dele, o Sporting, que se tornou também a nossa. Uma paixão justificada. E portanto era uma educação rica, muito estimulante e, claro, fez-me aceder a muitos livros, etc. Mas, apesar de eu não ter enverdado pela vida militar, nunca me senti vocacionado para isso, acho que tenho traços. Muitas vezes a pontualidade, uma certa rigidez às vezes que sinto, às vezes uma certa inflexibilidade. Nós, quando vamos envelhecendo, quando vamos amadurecendo, para dizer assim de uma maneira mais ligeira, mais soft, vamos pensando em nós próprios, não é? Vamos nos distanciando de um ego e pensando como verdadeiramente somos, qual o nosso caráter. Mas acho que sim, que tem alguns traços que não são necessariamente maus. A questão de gerir equipas, por exemplo, sempre foste um grande gestor de equipas. Sim, gerir equipas. Muita gente sob a tua alçada e vários sítios e, portanto, isso também soubeste desempenhaste com muito boas notas pelo que se vai sabendo. Se calhar também vem daí um bocadinho essa coisa militar, da organização e da... Sim, talvez essa tentar ser justo, tentar encorajar as pessoas e convocá-las para projetos que são entusiasmantes, mas muitas vezes difíceis, não é? De implementar. Tu dizes que Bruxelas foi, aliás, onde tu tiraste na Universidade Livre de Bruxelas o teu curso começaste ali, deste um cheirinho de ciências políticas, aliás, como muitos dos teus filhos, e depois foi então para a História de Arte e Arqueologia na Universidade Livre de Bruxelas. Dizes que foste para lá por um acidente biográfico. O que é que isto quer dizer?
ser? Não, o acidente biográfico foi o meu pai ter ido para a NATO. Foi colocado na NATO e eu não me apetecia nada ir. Estava a ver os anos melhores da minha vida. Estava os anos ainda do Rock Rendezvous, os anos eu fazia música, tinha aquelas as bandas, mas... Tocavas o instrumento? Não, cantava. Sim, tocava viola. Cantava. Vocalista? Sim. Ok, boa. E, bom, não era nada de muito qualificado. Dito isto, fui, e foi uma decisão que foi forçada, mas que foi muito importante no meu percurso, como é óbvio, não é? Porque quando escolhi História da Arte, esse primeiro ano em Ciências Políticas foi errático, mas vi muitos museus, viajei muito ali. Foste a Beaux-Arts muitas vezes? Sim, fui a Beaux-Arts muitas vezes, claro. Mas depois, sim, quando escolhi História da Arte foi uma decisão que marcou, obviamente, a minha vida futura e foi uma boa decisão porque foi um curso que me deu imenso gozo fazer e foi num ano muito importante. Era um ano em que vários professores estavam a dar o último ano antes de se jubilarem, professores mesmo históricos, professores... Tinham os Jogos de França e este ano assim? Não, mas lá em Bruxelas, os Jogos de França. O Jacques Le Goff Não, eu tive professores também franceses e outros que hoje ainda operam porque eram mais novos, mas outros professores especialistas do primitivismo flamengo, etc. Portanto, foi um ano muito rico, este primeiro ano, que depois eu soube que era a escolha certa. E foste começando este cruzamento pela tua vida, que foi acontecendo sempre, com grandes nomes e grandes vultos que te influenciaram, que é extraordinário. Porque quando é que foi? Agora, esta pergunta que se impõe para mim é esta questão da arte contemporânea. Tu foste começar a História da Arte e as pessoas pensam logo no Manuelin, não é? Arte contemporânea é arte contemporânea e tu sempre foste um investigador, és docente, és fascinado pela arte contemporânea, trabalhaste com muitos artistas contemporâneos, tiveste essa sorte. De onde é que veio este teu fascínio? Não quero muito dedicar-me ao antigo, mas ao mais recente. Sim, eu digo em duas palavras. No curso havia logo, no fim do primeiro ano, ou mesmo no primeiro ano ainda, não me recordo, tínhamos que tomar a decisão de qual o nosso ramo. Eu escolhi arte contemporânea logo, com o sentimento de era mais produtivo olhar de frente para trás do que o contrário, não é? Sim. Eu queria sempre tivesse a vontade muito consciente de trabalhar com artistas e por isso não enverdei por uma vida académica que me teria sido acessível. Claro. A questão da escrita, a questão da investigação é algo que tenho sempre em mim, não é? E continuo como posso fazê-lo, não é? Sem ser um investigador, digamos, a tempo inteiro, mas a escrita também é importante para ti, não é? É muito importante. Aí a tua passagem pela revista da História, aí onde conheceste a Irene Flúcer Pimentel também. Sim, foi uma gratas pessoa muito memórias. Marcante. Gratas memórias. Eu tomei a decisão no final do curso de não ir para doutoramento, por exemplo, e seguir uma vida de investigação, mas de voltar a Portugal e de trabalhar com artistas. Houve outras coisas pelo meio, e foi isso que fiz e digamos que encarreirei nisso até hoje e o meu trabalho é muito menos de historiador de arte, apesar de ter essa formação, e muito mais de curador. Alguém que trabalha com artistas, que monta exposições, que monta projetos. Engraçado, escreveste na revista História, episodicamente também no JL, no Jornal de Letras, e foi um período onde que tu dizes, e reconheces isso é muito bonito, onde eu aprendi muito sobre a arte portuguesa, porque não conhecias, se calhar, muito, e investigaste, e leste, e estudaste, e aprofundaste. É muito curioso isso. Tem muita piada que no currículo que nós tínhamos a Vieira da Silva. Exatamente. E foi logo aí que tive um contacto mais é muito interessante isso. Mas sim, conhecia muito pouco da arte portuguesa, porque eu saí no final do 12º. Para mim, a arte portuguesa na altura, ou a cultura portuguesa, era muito mais musical, quer dizer, o meu grande ídolo na altura era o João Peste, foi uma pessoa que marcou muito lembras-te que os Pop Del Arte tinham aquele álbum chamado, era um mini álbum chamado Illogique Plastique, em que o dadaísmo era uma influência bastante importante para eles, mesmo na maneira como a linguagem era conjugada com a música, e foi aí que eu aprendi o que era Dada e fui investigar na altura. Portanto, era muito mais a cultura popular que me convocava nessa altura.
Na vertente musical, é curioso. Sim, e claro, depois quando voltei, vim para o Instituto de Arte Contemporânea. Aqui começaram os teus ciclos dos 6 anos, sim, que é icónico para ti. Sim, 6 anos aqui. O IAC é extraordinário, o IAC de boa memória, não é? Sim, como se diz, uma coisa extraordinária, vocês começou aquilo do Ministério da Cultura, e que acabou com grande pena e para ti com um grande prejuízo para a nossa cultura. Eu acho que sim, foi um momento único, foi um momento em que se criou o Ministério da Cultura neste país pela primeira vez, 95, 96. Sim. Eu entrei em 97, era uma equipa muito jovem, com gente de que ainda hoje sou muito próximo, a Joana Sousa Monteiro, entramos os dois juntos. Estamos a de Lisboa, Crespo. O Miguel Van Schneider, que agora está no CIASG em Guimarães, o Nuno Crespo, o Isabel Corte Real, Adelaide Ginga. Era uma equipa, a Lúcia Marques, que está na Culturgest. Foi um projeto muito formador, com gente jovem e sequiosa de aprender e de fazer coisas. Claro que tivemos um grande mestre, o Fernando Calhau, que foi uma grande inspiração e se tornou um grande amigo, era um grande artista. Prematuramente deixou-nos em 2002, já há algum tempo. Sim. Foi uma grande influência também, não foi? Para ti, um grande mestre. Mais um. Que foi cruzando contigo. Como artista, foi alguém que eu depois, com quem trabalhei bastante, em vida e depois do Calhau desaparecer. E, portanto, sim, foi um projeto muito entusiasmante, era o projeto certo no tempo certo. Sim, onde planeavam as Bienais de Veneza e as Bienais de São Paulo. Exatamente. Trabalhaste nisso, o Julião Sarmento, caramba, que é isto? Sim, 97, Julião Sarmento. É extraordinário, pela primeira vez. E foi inaugural. Foi muito formador. Eu acho que estes projetos deviam existir mais, não é? Dar oportunidade a pessoas jovens que são formadas de aprender fazendo. Sim. E isso, como se vê, não é? Todas estas pessoas estão em cargos ou estiveram em cargos ou em trabalhos que foram importantes nesta área. Não é? Entretanto, com a queda do governo de Guterres, tudo isto foi desmantelado, houve estas fusões, tudo desorganizou, como tu dizes, este tecido artístico, até hoje. Hoje tu não sofres um bocadinho sem querer bater na tutela, não sofres um bocadinho com este desinvestimento que a gente assiste continuamente, e hoje perdemos o Ministério, estamos junto à juventude e ao desporto, e a maior fusão que isto não pode haver. Eu tenho uma... Não ficas triste com isso? Não fico. Então. Eu tenho uma perspectiva que não é tão... que não é de todo pessimista. Então, eu acho que... Anima-me, eu é preciso. Não, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que esperar para ver, não é? Sim. Mas eu não acho que necessariamente... Eu acho que foi muito importante manter o Ministério da Cultura. Sim. O que não aconteceu na altura. Desceu a Secretaria de Estado, na altura, quando houve essas mudanças orgânicas. O Ministério manteve-se assim. Isto na altura da Teresa Patrícia Gouveia, foi nessa altura que estava a falar... Não, foi depois. Foi numa altura em que, de facto, ficámos sem Ministro da Cultura. Sim. Depois do Santana Lopes e... Sim, já depois disso, sim, ou nessa altura. Mas hoje acho isso, o Ministério da Cultura existe, vai continuar a existir e nada me diz, pelo contrário, que vai haver um desinvestimento. E aquilo que eu acho é que hoje temos um tecido cultural muito forte. Nunca como hoje, por exemplo, só na cidade de Lisboa, que é o contexto em que estamos agora, em que estou a trabalhar, nunca como hoje houve um tecido, nomeadamente ligado à arte contemporânea, tão rico. Okay. Nós temos instituições fortes, temos muito investimento. Fundações fortes, galerias fortes, instituições de várias escalas, e os primeiros sinais são muito encorajadores. E, portanto, eu acho que é preciso dar tempo ao tempo. Nós temos sempre uma perspectiva, até porque houve muitas transformações, e a verdade é que a cultura tem sido o parente pobre. Sim, sempre. Todos os programas da governação. Não é? E isso é transversal, claro, com 1% diferenças. Que não se consegue atingir. Mas eu continuo muito otimista, sobretudo porque acho que o tecido cultural é forte. Hoje em dia é inegável que temos estruturas muito mais sólidas, que temos um financiamento para a cultura que não é perfeito, mas que penso que se vai manter.
E é preciso esperar para ver, mas os primeiros sinais são bastante encorajadores. Boa, é bom ouvir isso, essa esperança. Outro ciclo de 6 anos começa quando foste para a Fundação Carl Augusto Gulbenkian, eras consultor do Serviço de Belas Artes e eras curador residente, digamos assim. Aqui o Manuel Costa Cabral e talvez o Jorge Mulder do CAM foram talvez os grandes mestres para ti também. Sim, absolutamente. Foi um período extraordinário que tu passaste lá também. Sim, foi para qualquer pessoa, penso, para mim em particular, que fiz a minha formação, como disse há pouco, nas salas do Museu Gulbenkian e do CAM, foi um marco muito importante. Eu sentia um empolgamento a cada dia que entrava naquele espaço. É um espaço de facto, muito mágico, acolhedor, mágico, com um conjunto de contributos que eram não só de grande qualidade estética, mas também eram benfazejos. Sim. Era um sítio onde se podia estar. E estar humana, sem... sim. Havia uma grande qualidade humana, é isso. A arquitetura também plasmava isso, não é? Sim. O design, Codaciano, claro, Rui Atoguia, toda aquela... É mágico. O Gonçalo Ribarteles. Claro. Também, é mesmo ali, é um ambiente especial, sim, é um oásis. Sim, e a Fundação sempre foi um lugar que primou pela excelência, não somente técnica, mas humana. Sim. E, portanto, para mim foi um momento de grande empolgamento. Claro. O Manuel Costa Cabral e o Jorge Mulder foram pessoas que marcaram muito, que me ensinaram muito, e, portanto, esse paradigma para mim continuou. Eu sempre tive eu acho que isto vem de educação e de formação, esta vontade e esta sede de beber dos outros, não é? Da experiência dos outros e foram tempos muito bons em que foram dadas muitas oportunidades de fazer projetos. A Fundação tinha esta autonomia de que não abdicava e pude trabalhar... exposições cá e lá fora, não sei o quê. Sim, e pude trabalhar com vários artistas e, claro, mais novos ou mais velhos, e trabalhar nomeadamente com a obra do Fernando Calhau, cujo espólio foi legado pela Cândida Calhau, a viúva do artista, à Fundação. E coube-me a mim trabalhá-lo. E foi uma grande experiência. Incrível. Depois, outro ciclo que se abriu, em 2007, estavas ainda na Gulbenkian, davas aulas no Arco já, e foste então para o Algarve. Aqui entra o Algarve, outro ciclo de 6 anos. Foste para a zona de São Bartolomeu do Sul, ali ao pé do Castro Marinho, uma zona fabulosa, perto do Guadiana, no Sotavento. Companhia das Culturas, que aqui falamos da Eglantina Monteiro, dos seus amigos, Francisco Palma Dias. Foste com o teu companheiro e com os seus filhos, exatamente para sair daqui, fascinados por este território magnético, como tu chamas, atrás destas mitologias individuais, deste sair. E muito engraçado queriam fugir um bocado das cidades e vamos com filhos e tudo, família, em família. Sim, foi uma decisão que nós pensámos bastante, mas que depois acabou por ser tomada assim em cima do momento, quase assim de improviso, não é? Não foi bem de improviso, mas não pensávamos ir para tão longe. Sim. Tínhamos desenhado uns círculos à volta de Lisboa. Okay. A minha vida profissional aqui e a da Tânia eram plenas, mas decidimos ir para nós. Atenção, que o Algarve há quase 20 anos não era como o Algarve de hoje. É verdade. Era mais disperso, era a oferta cultural não era assim uma grande coisa. Não, era muito escassa. Havia o filho do Pomar que tinha lá uma coisa budista, havia muitos iam para lá. O Vítor. Não, houve dois elementos muito importantes. Um que tinha a ver com a nossa vida e com as nossas concepções do que deve ser uma educação, e queríamos dar campo e terra, sobretudo, aos nossos filhos. E dar mais tempo, nós precisávamos de mais tempo na altura. O outro motivo, claro, fomos ter com estes nossos dois grandes amigos, foram muito importantes para nós. Aliás, com a Eglantina fizeste depois o Observatório, aquele projeto Observatório. Exatamente. E arte, ambiente e paisagem. E fizemos outras coisas juntos, mas... Eu tinha o fito de estudar um conjunto de manifestações naquele território, que é de facto um território outro no país, em Portugal. Sim, é como se fosse outro país, não é? Sim. Isso vem desde sempre. Parado pelo Barrocal. Portugal, não é? O reino de Portugal e dos Algarves, não é? Dos Algarves. Este dito no plural, de facto, configurava desde logo um território muito, muito diverso. E múltiplo. Nós vendo aqui de cima temos a ideia de que é um território uno, mas não, múltiplo, diverso, se calhar porque é só um distrito, não sei o quê, mas...
E o que me interessou muito era ir à procura porque eu ia muito para o Algarve, de vários projetos individuais, aquilo que eu chamaria mitologias individuais, nascendo do Joseph Beuys, daqueles anos 60, que era uma espécie de projetos utópicos, cujo o máximo, digamos, o paroxismo disto, a máxima expressão, era a construção da própria casa. Quem diz casa diz o templo, quem diz templo diz o castelo. E as casas eram desde tendas até tipis, até outras formas. E de facto foram os anos, eu não tenho dúvidas em dizer, mais alegres da minha vida, não é? Falando só por mim, porque vi os rapazes a crescer porque fizemos amizades muito plenas e porque este projeto pôde ser desenvolvido com o tempo. Eu vinha a Lisboa uma vez por semana, à Fundação e ao Arco, e depois voltava, e eram tempos em que não havia tempo, não é? Em que nós vivíamos no campo e eu viajei muito, montei uma equipa de pessoas que não conhecia, mas que se tornaram dos meus grandes amigos, e andámos a mapear este território muito na senda, na esteira desta ideia de Beat Generation. Houve uma Beat Generation no Algarve. O Zeca Afonso, o António Barahona, a Luísa Neto Jorge é de Silves, não é? Este território dá a ideia, e vinha muita gente do norte, dá a ideia de que o pessoal vinha a descer para Marrocos, para o norte da África, mas que chegava ali e dizia, pá, isto é mais ou menos a mesma coisa, e é um território encantatório e solar, não é? É engraçado porque ao preparar esta conversa contigo, e foi contigo que eu aprendi isto, o Algarve, era de facto, como estavas a contar, neste lugar de passagem, de encontro e de troca, onde em pleno século XIII li uma coisa tua a dizer que se inventou o conceito de hospitalidade. No convento de São Vicente do Cabo, ou o convento do Corvo, ali em Sagres, cada peregrino tinha direito a uma adiafa, esta refeição de gratidão no final, e à cama, fosse qual fosse a sua origem, o seu credo, a sua proveniência, o seu destino. Isto é extraordinário vindo do Algarve, que é hoje, de outro ponto de vista, também é um local de passagem, um local que recebe gente de todo o mundo e onde as pessoas passam férias, sobretudo, mas de facto encontraste esta origem da hospitalidade naquela terra durante estes 6 anos. Sim, eu no Algarve tive, que é um território que tem um cosmopolitismo próprio. Eu conheci-o, era amigo já do Francisco Palma Dias, e o irmão do Francisco, o Jacinto Palma Dias, que era um historiador, morreu recentemente, que me fizeram aceder a algumas dimensões que eu intuía, mas que não conhecia ainda, e essa foi uma delas, a invenção da hospitalidade naquele lugar. Aquele lugar, não é? O Cabo de São Vicente, que os gregos já diziam que era o fim do mundo conhecido, não é? Portanto, havia é um lugar mítico. E havia aqueles ribás muçulmanos. Sim, era um lugar de uma diversidade muito grande. Grandes poetas islâmicos, árabes que lá viveram, que lá nasceram. É famoso por isso também, não é? A poesia. E essa foi uma... Do ponto de vista de como é que se pode continuar uma tradição nobre, e essa tradição da hospitalidade que tantos autores falaram, nomeadamente de que o Jacques Derrida falou, e que foi tão importante na minha formação. E, portanto, o encontro com o Algarve foi pleno. Deixa-me só contar-te esta pequena história. Eu estive ligado ao projeto que foi polémico na altura, mas que foi muito importante do ponto de vista da arte contemporânea, Algarve. Sim, houve 4 edições, não é? Foste responsável por algumas. Sim, e numa delas... Com Serralves. Com Serralves, sim. Serralves é que tinha esse... Eu lembro que estava na altura da TVI, que se ocupava... Falávamos várias vezes disso, fomos ao lançamento disso. E numa que já foi programada por pessoas que estavam a viver no Algarve, programadores, nomeadamente por mim, conseguimos esta proeza, esta coisa única de ter o arquiteto Pancho Guedes, que foi um arquiteto muito importante, que se formou na África do Sul, que viveu e que desenhou Moçambique praticamente, a fazer uma intervenção no promontório de São Vicente, que se chama A Voz do Mar. É um labirinto concêntrico que está mesmo em cima das Furnas e que é uma peça sonora. É uma lição também, é uma lição filosófica que tem a ver com o sentido da vida, e foi uma das últimas obras, se não a última, do arquiteto Pancho Guedes. Ainda está. Eu convido as pessoas a irem visitar. E agora que está direito no Algarve, é aproveitar este bocadinho, não é? E dão lá um pulo a Sagres. Muito bem. Depois, outro ciclo, além também deste extraordinário projeto do Mobile Home, que é esta escola de arte nómada experimental independente, criaste lá, e que teve esta filial, entre aspas, do Mobile Home secundário, onde aproveitavas
estavas, os estudantes estavam na área das artes, passaste para outro ciclo de 6 anos que foi a Guimarães. Guimarães estava pujante com a capital europeia da cultura, e aí tu tinhas convidado o José Guimarães para uma exposição, se não me engano, no Algarve, então aí houve esta ligação e foste um dos que lançou este Centro de Arte Internacional do José Guimarães. Começou contigo, sim, de certo modo, planeaste aquilo. Sim, eu fui o primeiro programador. Criar um Centro de Arte de Raiz deve ser extraordinário. Foi uma oportunidade única, mas e com um artista extraordinário também. Sim, sim. Que ainda bem, ainda está entre nós, tudo bem, curiosíssimo. Sim, e com Marte também já passou por aqui. Sim, foi outro encontro muito singular com o José Guimarães, de quem me tornei muito amigo, é uma pessoa com quem continuo a manter um contacto muito próximo, um artista ímpar, um colecionador ímpar. É verdade, esta coleção de arte africana é uma coisa... E alguém que é natural de Guimarães, não é José de Guimarães, exato. Não é o verdadeiro nome José de Guimarães, claro. como Leonardo da Vinci, não é? O Michelangelo da Caravaggio. Bom, é esta tradição nobre de um artista pertencer a uma terra e levar o nome da terra. Exato. E quando houve esta oportunidade no âmbito da Capital Europeia da Cultura, foi de facto único montar o projeto de raiz, com o edifício a ser construído no sítio do antigo mercado, com simbólico. O que também criou algumas resistências. Criou resistências, foi muito interessante. E eu lembro-me... Conseguiste dar a volta a isso. O mercado já estava desafectado há uns anos, sim, por falta de salubridade, pessoas... não é? Mas é simbólico, não é? Um lugar simbólico que as pessoas, quando o museu foi construído, a Plataforma das Artes, como se chama, porque é mais amplo do que só o centro. É um espaço gigantesco. É um espaço muito grande. Se calhar sobredimensionado até, tu dizes, já está. Sim, talvez. Se calhar tem espaço a mais... mas é verdade, mas que está pujante, dinâmico. As pessoas que me sucederam são pessoas muito qualificadas. É um projeto muito... A cidade sabe o que quer para a cultura e isso vai manter-se. Mas eu lembro-me de haver contestação, não é? Depois daquele período de euforia da inauguração, pessoas que se recusavam a ir pelo trauma da perda do mercado. Eu lembro-me de termos criado este slogan, dizer entre o mercado e o museu, eu escolho sempre o mercado, que é uma espécie de museu vivo, não é? E isso foi muito interessante. Houve conversas muito boas. Nós fizemos com a Anne, fizemos com a Anne Hamilton, uma grande artista norte-americana, uma histórica artista norte-americana. Ela passou um mês lá connosco, aliás, 2 períodos. Uma residência, portanto. E fizemos um projeto com a Anne Hamilton no mercado que foi absolutamente maravilhoso e que eu acho que reconciliou as pessoas com o centro. Giro. Esta também tiveste uma passagem também pelo Porto, este Algarve, Guimarães. Por ter passado no Algarve e em Guimarães, a cultura, não acha que ainda sofre um bocadinho com as periferias? Ainda há muito isto da centralidade? Eu aquilo que me deu porque eu comecei a trabalhar no Ministério da Cultura, sim. Portanto num sítio central e que irradiava, não é? Portanto tinha uma perspectiva muito deformada do que era o país, apesar de nós fazermos... Claro. Via de um ponto de vista, mas comecei a ver de outro. Sim. E comecei a perceber que esta noção que hoje em dia está muito posta em causa, na realidade, a noção de periferia e de centro. Sim. Nomeadamente com esta coisa, esta moda ou este movimento dos nómadas digitais. Sim. Que perceberam que se pode estar numa dita periferia, não é? Exatamente. É óbvio que estar no Algarve, sei lá, na Rifana, em Sagres, em Algesur, Costa Vicentina, sim. Que há muitos, não é? Há muita gente que lá está. É óbvio que é diferente estar em Nova Iorque ou em Viena, não sei. Bom, mas... Salva as devidas proporções. Mas é possível criar obra, conteúdos que são centrais, que têm um pensamento que é refinado, que é contemporâneo, que é futurante destes lugares. Nestes lugares, claro. E estes lugares dão-nos... A pandemia ajudou um bocado nisso. Sem dúvida. E estes lugares dão-nos, de facto, uma ligação à terra, uma ligação às nossas origens, uma ligação aos produtos da terra, aos produtos do mar, uma ligação a um tempo cósmico. Verdade. E telúrico, se quiseres. Sim, à orografia, ao terreno, ao povo, à comunidade. Até geológico, que é muito importante para nos recentrarmos. E esta noção de centro não tem necessariamente a ver com centros simbólicos ou com centros económicos. Estas pessoas perceberam isto, porque continuam a produzir riqueza, mas descobriram que ter um bom tomate à porta de casa, um punhado de conquilhas e um bom xerém ou uma boa batata doce é o maior luxo que se pode ter, não é? Claro que sim. E não necessariamente
as criptomoedas ou o que for. Exato. As coisas podem se conciliar, mas se perdemos isto, e aflige muito quando entrava... pronto, aflige-me esta época do verão com os incêndios, aflige-me esta perda de biodiversidade, esta perda paisagística, porque nós temos um território escasso, pequeno, mas é riquíssimo. Sim. E estas pessoas... Mas não o vigiamos como deve ser, não o tratamos como deve ser, não habitamos como deve ser. Sim, e eu acho que muito é incompreensível que não haja um investimento muito grande em fixar as pessoas, e em vigilância pessoas. também Sim, claro. das florestas e em fixar pessoas nestes lugares, porque de claro facto os lugares ardem menos se tiverem uma vida e uma orgânica, não é? Claro que sim. Agora falamos de ténis, porque os teus filhos também são uma força neste teu nomadismo, digamos assim, de teu e da Tânia, também tiveram alguma influência, porque tu também jogavas ténis, também gostavas disso. O que é certo é que os teus filhos chegaram, hoje já são uns adultos, uns rapazes quase adultos, onde conjugar a escola e o desporto e a nível da alta competição, como acontece por exemplo, com o teu filho mais velho, o Jaime, que é tenista profissional, é o número 2 do nosso ranking, 117, se não me engano, da ATP, do ranking mundial. Isto obrigou-vos também a escolher terras mais próximas destes centros de alta competição? Sim, eles começaram a jogar ténis no Algarve, eles é que nos pediram, não foi influência minha, e depois foi e depois já sabe, não é? Gostavam, eram bons, começaram a progredir e não poderiam acabar de progredir claro. No Sotavento. E o nosso percurso incrível. De vida, não é? Ainda se tornou mais nómada também por causa disso, porque depois era preciso encontrar as condições para ele. Pronto, há sempre aquela fronteira, nós não sabemos. Será que isto é bom? Será que é saudável? Mas é um movimento e então... Fizeram a aposta certa e tiveram sim, sorte. E o Jaime teve que optar, a uma certa altura da vida dele, pelo profissionalismo e claro, é um orgulho para nós, mas sobretudo porque eu acho que o ténis ou o desporto ou a arte ou o que for, ou outro, qualquer objeto em que uma pessoa se empenhe, são também escolas de aprendizagem, sim, não é? Portanto, é uma espécie de universidade de outra forma, não é? O Vicente a estudar nos Estados Unidos, o Jaime ainda em junho, que estreou-se no quadro principal do Wimbledon, é sempre um grande motivo de orgulho para os pais também. Continuamos no teu nomadismo. No Porto apanhaste a pandemia, estiveste à frente do Museu da Cidade do Porto, a convite do Rui Moreira também, e na Ágora. Docente é uma coisa que tu não queres largar, agora e sempre queres dar aulas. Achas que é uma atividade vital? Gostas muito disso, não gostas? Já has dado aulas há muito tempo, há mais tempo que és curador, aliás. Sim. Eu dou aulas mais ou menos ao mesmo tempo. Hoje em dia eu dou aulas nas Caldas da Rainha, na Escola de Design, sim. É uma escola fantástica, num sítio lindo. Sim, claro, com um projeto de arquitetura. Vítor Figueiredo, exatamente. Vítor Figueiredo. No meio de um pinhal, é extraordinário, a escola é linda. E que é um satélite de Lisboa cada vez mais. Sim, importante nas artes. E eu percebi que eu sempre mantive esta atividade de docência em paralelo com os projetos curatoriais e eu percebi que foi a forma que encontrei. Bom, para já é uma coisa que é vital, este contacto com gente mais nova, gente cada vez mais nova, não é? Porque vou envelhecendo. E de me pôr à prova, nos primeiros anos era muito difícil, foi um desafio, foi uma superação. E ainda hoje desafiou muitos alunos? Desafiado? Desafiam. Hoje até porque esta geração sofreu muito com a pandemia e esses efeitos ainda se fazem sentir. Mas também porque o mundo está a mudar muito e os adolescentes são sismógrafos, são sensores muito precisos e eles dão-nos muito a medida das perturbações, das ansiedades, dos anseios deste mundo. O mundo também está em convulsão, não é? Há uns anos, não estava há 10. Sim. Eu acho que eles sofrem muito com este horizonte que não é otimista, é preciso dizê-lo, com estas alterações climáticas, e não percebem muitas das coisas que estão a acontecer. E geopolíticas também. Sim, claro. E para mim é também uma forma, não é fácil conciliar as duas coisas, mas é uma forma de estudar
E é uma forma muito performativa também, porque tu tens, é como o padre da aldeia, não é? Tens que dar o sermão e nunca da mesma maneira, não é? E portanto, e precisas de transmitir conteúdos, ensinamentos, e precisas de fazê-lo com alguma graça e com alguma leveza, não é? Tens que ser um elemento também um bocadinho de esperança e de... Sim, sem dúvida. Mas tu estás sempre muito também no território da arte e da fotografia. Sim. Portanto, é sempre uma coisa que deve empurrar as pessoas e puxá-las para cima. É um bocadinho suposto, não é? Sim. Fazer arte é instigador, é libertador, eu acho. A arte liberta, no sentido liberta-te porque te emancipa, porque te faz encontrar-te contigo próprio e porque faz teres um horizonte de expectativa que já nem todas as pessoas têm, não é? Porque há trabalhos que são bastante alienantes. Exato. E um artista não sabe exatamente para quem nem para quando. Sim. E essa intemporalidade do fazer artístico eu acho que é muito instigadora. Em 2024, portanto já o ano passado, foste então nomeado por concurso público internacional, aliás, e foste escolhido por unanimidade aqui, com a Raquel Henriques da Silva, a Teresa Patrício Gouveia, o Vicente Todoli, e escolheram-te o teu projeto para então dirigir este Museu Arpad Zene Vieira da Silva, que é uma joia de museu extraordinário, que foi inaugurado em 94, portanto ele de facto estamos a celebrar os 30 anos dele, que foi feito para estudar e divulgar a obra deste casal de artistas, Arpad Zene Vieira da Silva. É um museu mais novo que tu, é extraordinário, estás à frente de um museu que é mais novo que tu, e as pessoas quando pensam no museu pensam no mausoléu e na arte antiga, mas não, tu tens em mãos uma coisa preciosa por tudo, é uma história de amor. A própria, era ali perto da casa da própria Vieira da Silva, que queria ali expor as coisas também do marido húngaro, que amava, naquele jardim, tudo aquilo. São 50 coisas, são 3 minutos, mas são 50 coisas maravilhosas que tu agora tens em mãos. Sim, eu é uma joia. Dito assim de forma muito sintética e convidando as pessoas a irem visitar-nos, o museu está num sítio muito privilegiado, claro, ao lado do Jardim das Amoreiras. O topónimo, não é? O nome do lugar tem a ver com o próprio edifício, era uma fábrica de tecidos de seda. Exatamente. E portanto toda esta ideia era uma escola. Sim, era quase uma escola. Porque a fábrica mesmo era ali ao pé do Rato, não era? Era a Real Fábrica da frente da do Palácio Seda. Palmela. Ali era um lugar de formação de artesãos que faziam incrível. E tem este na sua memória genética. A Vieira da Silva que escolheu este lugar, eu acho que não foi por acaso, não só por viver ali ao lado. O ateliê era ali, não era o ateliê dela, ou a casa dela? E este projeto que estamos a fazer agora, que vai até ao final do ano, que começou em novembro, celebrando, como disseste bem, o 30º aniversário, é um projeto que se fixa na ideia sempre movediça de metamorfose, de transformação, corpos que mudam, corpos que se transformam. Logo Vista Seda e Crisálida. E parte daí, não é? O Marquês de Pombal, depois do terremoto, houve várias indústrias, pequenas indústrias que se instalaram em Lisboa. Lisboa mudou. E o Marquês de Pombal mandou ali plantar 331 amoreiras. O nome é poético, o número é poético. 331 amoreiras é metamorfose. Sim, e aquilo era um grande bosque. E ainda há amoreiras lá, originais, não há? Não há originais, mas há amoreiras. Okay. Esta relação de solidariedade entre o animal, o bicho da seda, o vegetal, a amoreira e o humano, não é? As tecelãs, que transformavam as coisas toda esta matéria em tecidos, evoca realmente uma das nossas dimensões mais importantes, a importância que o têxtil tem nas nossas vidas. E quem diz o têxtil, diz o texto. Quem diz as tecelãs, diz as palavras, as histórias que elas contavam, e que vem desde a Grécia Antiga. De facto, Ovídio escreveu este livro maravilhoso chamado Metamorfoses, que permanece, cujas histórias nós continuamos a contar e que nos formaram também. Portanto, este projeto que abre a minha programação no museu e que celebra o aniversário para mim, tem sido para mim uma forma de aprendizagem, quer do lugar, quer da obra da Vieira e do Arpad. Nós neste momento estamos a mostrar obras muito pouco conhecidas de ambos os artistas. Cheiro. E tem sido uma viagem
que tem tido muita graça no sentido da sua leveza, mas também muita gravidade, porque trabalhar com a obra de uma artista, por exemplo, como a Vieira da Silva, é uma responsabilidade muito grande. Não lá é? Fora também. Claro. E depois, com tudo o que isto traz, e tu falas disso em várias entrevistas, esta história, a história de ela própria ter escolhido aquele lugar, esta história de amor, tu queres contar histórias e tens contado histórias através do local onde agora trabalhas, para já fazer aqui, dar-te os parabéns publicamente por esta voz do museu que tu encontraste, este voltar ao original amarelo daquela fachada, as letras do Pedro Falcão, o teu amigo designer que se inspirou nas plantas originais que a artista tinha desenhado para a fachada e que nunca chegaram a ser feitas. Todo isto está muito bem pensado isto. O edifício está lindo de morrer. É um edifício com uma escala pequena e, como tu dizes, é um sítio ideal para ver boa pintura, é o que tu queres, boa pintura e bom desenho. Sem dúvida. De facto, ali consegues. E depois esta história desta exposição grande que tu criaste, que tem, de facto, estes 5 momentos, e estamos agora a viver notas sobre a melodia das coisas, que vai até ao fim de setembro, quase ao fim de setembro, e ao longo destes 5 momentos, que vai acabar só no fim do ano, 31 de dezembro, cruzaste que são quase 80 artistas com as peças incríveis, uns contemporâneos, uns amigos do casal, outros que não eram amigos do casal. Sim. Tens nomes, os Cargaleiros, o Costa Pinheiro, o René Bertolô, Lourdes Castro, fantástica, Cesarini, o Escada, nomes infinitos de grande peso, mas com coisas lindas, os tecidos, a roupa dela que o Irão lhe ofereceu e que ela ofereceu à Lourdes Castro e que está lá feita em seda, cá está, as coisas da Fragateiro, com seda de Freire Espada da Cinta. É extraordinário. Tem sido um projeto muito estimulante e, sobretudo, aquilo que nos dá mais alegria e mais estímulo é que as pessoas regressam. A exposição está feita para isso também, não é? Sim. Quer dizer, uma pessoa que venha de fora, e vem muita gente do estrangeiro ver a fundação, e apanha aquela que está. Apanha e está. Pronto. E é uma coisa íntegra. Mas quem volta, quem regressa, e há pessoas que regressam durante o mesmo momento, tem sido muito estimulante, porque há esta percepção que fica mais clara. Eu tenho dito isto muitas vezes, mas era bom dizer aqui também. Fica muito claro que o museu não são os objetos e as obras, o museu são as pessoas, somos nós. É quem visita, porque o museu só vive, só é ativado com a presença de corpos vivos, corpos que desejam. E, portanto, as pessoas regressarem, verem uma obra que, entretanto, mudou de lugar, ou uma obra que mantém, mas tem outro lado diferente. Que dá outro contexto e outra. E criarem as suas próprias narrativas, as suas próprias histórias, eu acho que é aquilo que se pode ambicionar de um museu, e este em particular, como dizes, com uma escala muito humana. É mais uma casa do que um museu, e com todo aquele contexto, acho que é um sítio que merece a pena visitar e revisitar. E voltar, exato. Muito bem, fica então este convite final. Notas sobre a melodia das coisas, este 4º capítulo do ciclo de projeto expositivo 331 Amoreiras em Metamorfose, então, concebida por Nuno Faria, o nosso convidado, Museu Arpadzene, já sabe, Arpadzene Vieira da Silva, de terça a domingo, das 10 às 6. Nuno, bem-ajas pelo teu contributo e que tudo de bom para este museu. Qualquer dia vais lá comigo também a visitar, porque vale a pena. Um grande abraço. Com muito gosto. Um abraço.